Empate, Cianorte 1, Atlético também 1, Furacão segue invicto na temporada, 2 jogos ainda nenhuma derrota, ainda bem, uma vitória e um empate atuando fora de casa, é o início de um trabalho com essa molecada que é muito promissora, muita coisa positiva para falar e poucas coisas ruins para serem ditas no vídeo de hoje. Roda aí, Furacão. Fala galera, beleza? Fala Cap, estamos chegando para mais uma resenha no canal. Hoje vamos falar de Cianorte 1, Atlético também 1. Pessoal, antes de falar sobre o jogo, eu queria abrir o papo reto com todos vocês que são inscritos no canal, que acompanham o Fala Cap desde o começo, lá de trás. Eu sou muito feliz, muito grato com o canal, vocês não têm ideia de poder deitar a cabeça no travesseiro e falar, caramba, somos quase 50 mil inscritos aqui no canal, trocando ideia, batendo resenha. E eu fui muito cobrado nas redes sociais porque eu dei uma sumida aqui do canal. Pessoal, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu tô terminando a minha reforma. Capela, que reforma é essa que é interminável? Gente, reforma você não termina, geralmente você desiste, né? Obra é assim. E eu já no final desse mês já devo estar levando minhas coisas para o novo apartamento, com um estúdio profissional montado para poder fazer algo decente para vocês. Pessoal, eu sou um cara que muitas pessoas conhecem da TV, do rádio, do canal, da internet, mas quem me conhece de verdade sabe que o que eu faço de coração, eu entrego de coração. Eu faço com seriedade, sem brincadeira, entendeu? Sério é sério. Claro que tem um momento da resenha que eu adoro tirar onda, mas eu detesto estar, tipo assim, num estúdio improvisado, com uma luz ruim, com áudio ruim, com enquadramento ruim. Não me sinto à vontade. Eu acho que é um trabalho porco. Eu tava falando isso com a Bru, que é a nossa produtora aqui do canal, e ela falou, meu, temos que bombar, o canal para de entregar. Eu falei, Bru, de verdade, eu tô preocupado com a galera, e sem demagogia, eu tô preocupado com a galera que assiste ao conteúdo. Imagina você aí, sentado na sua casa, no seu sofá, no carro, assistindo, fazendo força para me ouvir. Não é legal, cara. Não é legal. Eu não tô preocupado se o YouTube vai direcionar o canal, se eu vou ganhar inscritos, se eu vou ganhar like, se eu vou ganhar dinheiro com visualização. Dane-se, não que eu não esteja precisando de dinheiro, né? A grande verdade é essa. Mas eu me preocupo mais com a minha imagem, com a credibilidade que eu passo através de uma boa iluminação, de um bom áudio, um bom enquadramento, de um bom estúdio, tudo isso que eu tô fazendo já para fevereiro, ó. A gente tocar pau, tá, gente? Então, eu tô aqui dando uma satisfação para vocês, para poder falar um pouco sobre o jogo também, é óbvio, mas mais para dar as caras aqui e explicar para vocês o motivo de eu não tá fazendo conteúdo diário. Tá, a verdade é essa aí. A verdade é essa aí. Não tô fazendo conteúdo diário justamente porque, mano, eu acho que entrou um baita de um bicho pela janela. Vocês ouviram um barulho, mano? Isso é louco. Se passar um morcego aqui, aquela libélula gigante, tô out, velho. Vou sair que eu não gravo mais nada mesmo, tá? Então vamos lá, gente, falar sobre o jogo. Bom, o jogo era o que se esperava, né? Atuando fora de casa, o Atlético teria dificuldade, inclusive para a KTO, a melhor casa de apostas do Brasil. Eu fiz aqui as minhas publicações nas redes sociais, que eu achava que seria difícil, gente, vem cá. Não dá para cobrar muito dessa molecada. A gente tem que analisar, na minha avaliação, mais o aspecto individual do que coletivo. Principalmente nas primeiras rodadas de campeonato estadual, do Ruralzão, que a gente brinca, né? Porque é o seguinte, pessoal, a gente tem que cobrar para que o time profissional do Atlético, ele consiga captar jogadores que vão agregar o clube na sequência da temporada. Campeonato Paranense é importante ganhar? Eu quero passar o Curitiba no número de torneios? Quero. Por que não? Não vou mentir, não. Super legal. O campeão maior do estado é o Curitiba no título estadual. Legal. Agora tem que ir atrás da Copa do Brasil, tem que ir atrás de 2 Sul-Americanas, tem que ir atrás de um monte de coisa, entendeu? E assim vai. Então, o meu ponto de vista é o seguinte, eu quero ver de perto o Bruninho, cada vez mais, o Chiquete, que fez o gol na estreia, entre outros atletas. E já tem alguns jogadores, pessoal, que a gente já percebeu que eles não têm a menor condição de atuar. Abrão, por exemplo, não é pegar no pé. São caras que são ruins, são fracos tecnicamente, jogadores limitados, que não vão agregar em nada no Atlético ao longo da temporada. Ai, Capela, mas tá jogando só pelo estadual. Mesmo assim, não é possível que a gente não consiga ou revelar na base, ou achar no mercado interno, ou até no externo, um cara que seja minimamente melhor que a dupla Beleza e Abrão. Eles são muito fracos, cara. Muito fracos, tecnicamente falando, fisicamente falando. A questão da inteligência, sabe? Isso me incomoda demais, porque o Atlético ele vem sofrendo isso
Ele vem sofrendo isso de alguns anos para cá. E a pior coisa é que eu sempre digo, quando você tem jogador ruim no elenco, o ruim é que uma hora ele vai ter que jogar. Uma hora ele vai ser necessário, porque um vai estar suspenso, outro vai estar machucado, outro cai num doping, outro não sei o quê. Aí de repente você olha pro seu banco, tem um cara lá. Você tem que pôr pra jogar. E aí? Então não dá, velho. Não dá. Isso que é o mais legal. Inclusive eu anotei algumas coisas aqui para não perder para vocês. Jogadores que não têm condição, já foram citados aqui. Abrão e Beleze, ponto. A gente está vendo o Gilberto, a gente está vendo cada vez mais o Dudu, a gente está vendo o João Cruz com faixa de capitão, ganhando uma sequência, que foi um cara fundamental na temporada passada, na reta final do acesso para a Série A. O Chiquete também, que é um jogador que já está na base do Atlético há muito tempo, agora ganhando cada vez mais oportunidade no time principal. Você tem o Gilberto, que veio do Palmeiras, legal, veio uma rodagem, uma sequência. Então é basicamente isso. Essa é a base do Atlético para 2026? Não, nem de perto. Mas se a gente conseguir pegar Bruninho, daqui a pouco, por exemplo, o Atlético não tem mais o Lima, que era um moleque promissor da base, está emprestado, daqui a pouco ganha uma rodagem, volta para cá, mostra mais futebol. Tomara que isso seja e que aconteça. Então, se a gente for analisar o todo, é difícil cobrar o coletivo, mas o individual a gente vai começar a acompanhar cada vez mais o que essa molecada pode entregar. E por falar em entregar, bom, só para poder sublinhar para vocês aqui, eu apostei no empate na KTO, a melhor casa de apostas do Brasil, tô colocando o comentário fixado aqui para vocês clicarem, vocês que gostam de se divertir na melhor casa de apostas do Brasil, é a KTO, regularizada, bonitinha, sem burocracia, sem dor de cabeça, o Pix cai na hora quando você acerta uma fezinha legal, tá? Mas só se você tem 18 anos para cima. Você chega para se divertir, beleza, gente? Sempre na KTO. KTO. Procurou uma casa de aposta com credibilidade, a melhor do Brasil? É aqui. Sempre com a gente, beleza? Turma, o primeiro tempo, eu achei que foi um jogo lá e cá. Eu não sei o que vocês acharam. Inclusive, eu estava assistindo o jogo pelo canal oficial do Atlético e tinham lá uns 20 mil simultâneos na transmissão. E aí eu vi muita gente falando algo que eu concordo. O jogo foi muito lá e cá, se você for analisar. Porque o primeiro tempo o Atlético tomou um gol cedo. Aí o Atlético teve a possibilidade com finalização, um gol impedido. O Atlético chegou a criar oportunidades e começou bem. Se você for analisar com 2, 3 minutos, o Atlético estava marcando em cima, marcando pressão. Por quê? Porque é uma molecada e essa molecada que tem gás, por mais que esteja calor, abafado e tal, conseguiu subir e administrar um pouco dessa pressão. No final das contas, acabamos tomando gol numa finalização, deram liberdade. Mérito dos caras, tá? Eu vejo mais mérito do cara do que demérito nosso. O cara foi muito feliz na finalização. E o Atlético não se abalou. Segundo tempo, que bom, cara. O João Cruz conseguiu fazer a jogada, comendo o cara na marcação, batendo de perna direita, que é a principal característica dele. O João Cruz não é aquele cara que vai pegar a bola, vai dar um lance de habilidade, quebrar uma linha. Ele é o cara que vai dar um passe em profundidade, vai bater bem na bola, vai chutar gol média a longa distância, o que é cada vez mais raro e escasso no futebol brasileiro. O cara que pega a bola ou pifa, ou o cara que pega a bola e dá aquela chapuletada. Isso que chama a atenção no futebol do João Cruz, e é isso que eu peço. Que o João Cruz tenha cada vez mais rodagem, bagagem, experiência e sequência. E olha, a importância que é você dar faixa de capitão para bater no peito e chamar a responsabilidade de um moleque de 19 anos que está desde a base atuando na equipe do Atlético. Então assim, eu não vou mentir para vocês. Vocês não vão me ver cobrar nessa primeira parte do campeonato estadual. Ah, mas se o Atlético perder e tal. Cara, vou ficar chateado, claro, sobretudo se perder clássico. Mas assim, gente, o Atlético, ele está fazendo algo que ele costumava fazer lá atrás. Está andando e andando para o campeonato estadual. Ele se preocupa mais em revelar jogadores do que, consequentemente, colocar um time forte para desgastar ao longo da temporada, para correr o risco de se ferrar no segundo semestre, que é quando o mundo já está com a língua para baixo de tão cansado de tanto calendário maluco que a gente tem aqui. Então, gente, em suma, gostei do que vi, achei um jogo lá e cá, achei que o Atlético teve a oportunidade de fazer o segundo, de virar, assim como o Cianorte também teve chance de fazer o gol e terminar na frente. A verdade é essa aí, com boas finalizações, boas defesas do nosso goleiro, a gente também criou, o goleiro dos caras fez ótimas defesas, assim, não foi um jogo de encher os olhos, mas não foi um jogo que, se você for pegar o pacote, o recorte, nossa, o Atlético não joga nada, merecia perder, não, um jogo equilibrado e um jogo para empate, na minha avaliação, tá? Então, vamos acompanhar esse Atlético de perto ao longo da temporada. E mais uma vez, turma, você que chegou até aqui, obrigado aí se você se inscreveu, deu um likezinho, compartilhou com geral, Fala Cap que tá sempre na área. E eu só não tô fazendo conteúdos para vocês mais diários, como eu estava acostumado a fazer, e eu vou fazer, porque eu não gosto de entregar um trabalho ruim para quem acompanha, tá? Eu gosto de ter um estúdio, uma luz, um microfone bacana, colocar a interatividade da galera, é isso que me sobressai, que me satisfaz. Então, tenham, por favor, só mais um pouquinho de paciência que eu estou entrando em parafuso. Eu não vejo a hora de conseguir mudar e chegar no estúdio novo para poder tocar o Fala Cap da melhor forma possível para vocês, tá bom?
Beijo no coração, vamos Furacão, Fala Cap e KTO, sempre na área aqui no canal com vocês. Valeu, rapaziada, ótima semana, fiquem com Deus e um ótimo 2026 para todo mundo aí. Valeu!